Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão alegres nessa noite? Glória a Deus, eu também estou muito alegre. Vou fazer parte da família que vai morar no céu. Eu creio que aqui tem um povo que foi escolhido para participar dessa grande obra, amém? Também quero saudar os nossos irmãos internautas que nos assistem através da rede CMA com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero pedir à amada igreja para abrir as vossas Bíblias em Salmos de número 51. Vamos estar lendo alguns versículos. Salmos de número 51. Salmo de Davi, de número 51, a igreja achou, diga amém. Amém. Que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Último, 12, que diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Solta aí, amada igreja. Meus irmãos, falar de Davi é algo maravilhoso. Porque nós podemos observar aqui que foi o próprio Deus que escolheu Davi. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: olha, foi Deus que te escolheu. Deus escolhe Davi. Pensa no homem abençoado. Davi, um homem escolhido por Deus. E depois que Deus escolhe, pastor Telmo Daniel, Deus começa a observar. Mas de uma forma infinita. Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele é onipotente. Diferente do homem natural. O homem natural vê diferente do nosso Deus. De forma limitada. E quando eu vejo Davi,
Deus escolhendo Davi. A Bíblia diz que Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá, escolhe dentre os filhos de Jessé um para ser rei de Israel. Unge e volta. Porque no momento certo eu vou chamar. No momento certo eu vou colocar ele como rei de Israel. E nós podemos observar que Davi, um homem abençoado por Deus, um homem que ganhou grandes batalhas, ganhou casa em Jerusalém, casa em Judá, um dos homens mais prósperos da Bíblia Sagrada. Mas chega um momento na vida de Davi que Davi tropeça. Davi vacila contra o nosso próprio Deus. Ele vacila contra Deus. Ele peca contra Deus. E nós, quando pecamos contra Deus, automaticamente o Espírito Santo sai das nossas vidas. Ele desaparece. Aquilo que fluía dentro de nós vai desaparecer. Davi passa a não ter mais a direção do Senhor Espírito Santo. Mas Davi tropeça onde? No livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 12. A Bíblia vai nos dizer que havia em uma cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas vacas e muitíssimas ovelhas. Mas a Bíblia vai nos dizer, diaconisa Marleide, que o pobre tinha somente uma cordeirinha, que do seu bocado comia, do seu copo bebia. Uma cordeirinha que ele tinha como os seus próprios filhos. E a Bíblia diz que chegando o vendedor na casa daquele homem rico, a Bíblia diz que o rico preferiu matar a cordeirinha do homem pobre para dar para o viajante. Não compadeceu do homem pobre, daquela cordeirinha. E a Bíblia vai nos dizer que Davi diz: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeirinha pagará 4 vezes mais. E aí entra Natã na história de Davi. Um profeta, o único profeta em Israel que tinha moral de entrar no seu reinado para falar cara a cara com Davi. Profeta Natã, homem de Deus. E fala assim: tu és este homem, Davi? Nós possamos observar que Davi, quando chega em 2 Samuel, Davi já está completamente diferente, transformado. E o profeta Natã vai relembrar Davi o que Deus fez na vida dele. Fala assim: Davi, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Davi, mulher de teu Senhor, em teu seio
e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra de Deus, fazendo mal diante dos teus olhos? E o profeta Natã continua falando com Davi: a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Amonitas eram um povo perverso, bárbaro, que matava a fio da espada. E o profeta Natã faz questão de dizer: foi com a espada do filho de Amon que tu mataste Urias. E olha as palavras que Natã profere a Davi: da tua casa não se apartará a espada jamais, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e darei o teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. E a igreja, como sabe, essa profecia se cumpriu. A Bíblia vai nos dizer que em Samuel 13, a Bíblia diz que Davi chega para Tamar e fala assim: Tamar, vai lá cozinhar para seu irmão. E a Bíblia diz que Tamar chega ali para fazer comida para seu próprio irmão. E quando ela prepara a comida para o seu irmão, Anão fala assim: olha, com os criados, se retiram todos se retiram. E depois que os seus criados se retiraram, Anão fala assim: Tamar, agora traze a comida que tu fizeste, o bolo que tu fizeste, e traz a minha câmara. Porque irei eu comer das tuas mãos. Mas sabe o que Tamar faz? Anon faz, filho de Davi, com sua própria irmã, viola a sua própria irmã. Violou a sua própria irmã. E a Bíblia diz que depois que ele viola a sua própria irmã, Absalão, filho de Davi, também mata Anon, por causa dessa barbaridade. E não sendo pouco, quero falar para a amada igreja, para que nós entramos na palavra. A Bíblia diz que Absalão arma tendas no terraço. E sabe o que ele faz? Manda as concubinas de Davi entrar na tenda e trai o seu próprio pai com as concubinas. Davi pecou, Davi transgrediu, mas ele pagou um alto preço.
ele mesmo se arrependendo, ele paga um alto preço. E quando nós entramos em Salmo de número 51, verso 1, Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi pede socorro para Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Nós podemos observar, presbítero David Jatobá, que Davi reconhece o seu pecado. Ele reconhece que a tua salvação está em perigo. Ele está em perigo de perder a tua própria salvação. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele fala assim: olha, eu sei o que eu fiz. Eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas iniquidades. Eu preciso, ó Deus, do teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Segundo a tua benignidade. Aí ele fala assim: apaga as minhas transgressões, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Retira da minha mente aquilo que eu fiz de mal aos teus olhos. Apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das suas misericórdias. Sabe o que Davi fala aqui? Olha, não é segundo a tua única misericórdia, não, ó Deus. É segundo as multidões das suas misericórdias. As multidões. Davi reconheceu que ele pecou várias vezes contra o próprio Deus, pelas multidões das suas misericórdias. Então Davi se encontra aqui pedindo socorro ao nosso Deus, em 51, Salmo 51, verso 1, pede socorro ao próprio Deus. Apaga da minha mente as minhas transgressões, retira das minhas lembranças o que eu fiz. E o verso 2 ele fala assim: olha, lava-me completamente. O presbítero Rica não falou assim: lava os meus pés, lava os meus olhos somente, lave somente a minha mente. Ele fala assim: olha, lava-me completamente. Nós temos que ser lavados pela essa palavra. Nós precisamos ser lavados pela palavra. Ele fala assim: lava-me completamente. A palavra de Deus é como água, porque limpa as nossas vidas do pecado. Davi, quando pecou, se viu como sujo e clamou ao Senhor que o lavasse. A água nos lava, a água nos purifica. Lava-me completamente. Na cerimônia do lavar pés, lembra o que Jesus fez? Na cerimônia do lavar pés, um dos seus discípulos, chamado Pedro, falou assim: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Meus pés não. E Jesus respondeu e disse: se eu não te lavar os teus pés, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não farás partes comigo. E Pedro fala: então lava-me completamente dos pés à cabeça. Nós precisamos ser lavados dos pés à cabeça pela palavra.
Porque a água que Deus nos lava é a água que nos purifica, que tira as impurezas. Irmãos, a Bíblia diz que a terra estava tão corrompida pelo pecado, que Deus lava a terra. Lava a terra, limpa a terra por completo. Lembra do dilúvio? Noé, só a família de Noé. A Bíblia diz que o nosso Deus olha de cima isso e vê uma família ainda fiel a Deus. E quando veio o dilúvio, a água lavou a terra por completo. Quando nós damos a oportunidade de Deus nos lavar por completo, há a presença de Deus em nossas vidas, há comunhão com Deus em nossas vidas. Quando nós lavamos, permitimos que Deus nos lavamos por completo, a pureza, há vigor espiritual. O Salmo 51, um salmo que é direcionado somente para Davi, Você pode ver aqui que ele fala aqui no singular: eu pequei contra ti. Foi escrito por um crente que voluntariamente pecou contra Deus, e de modo tão grave, que foi privado da comunhão com Deus. Davi não sentia mais a presença de Deus. Davi não sentia mais aquela alegria, mas o gozo de estar adorando o nosso Deus. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo vai embora, desaparece. Nós ficamos desprovidos da palavra. Nós ficamos desprovidos dessa palavra. Deus sonda nossos corações. Deus nos observa a cada dia, a cada minuto, a cada hora, a cada momento. Então nós podemos observar, aprender com Davi aqui, que ele roga contritamente a plena restauração da sua salvação. A salvação de Davi aqui estava em risco. Davi sabia, pastor Rui Felipe, que se ele morresse naquele momento, ele não seria salvo. Ele tinha plena certeza que se ele morresse naquele momento, ele não seria salvo. Roga contritamente a plena restauração da sua salvação. Ele roga o que mais? A pureza, a presença de Deus, a vitalidade espiritual e alegria. Davi não tinha mais vitalidade espiritual, não tinha forças, não tinha ânimo, não tinha alegria, porque o remorso, a tristeza invadiu o coração de Davi. Ele fala assim, verso 3, segunda parte do verso 2: e purifica-me do meu pecado. Ele fala assim para Deus: olha, lava-me e retira de mim as impurezas. Aquilo que me atrapalha a fazer a tua vontade, retira de mim. Verso 3, por quê? Ele fala assim, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele fala assim, eu conheço. Ele não fala assim, olha, meu irmão, meu filho, a minha esposa,
O meu pastor conhece, ele fala assim, o próprio Davi fala assim, eu conheço as minhas transgressões. Lindo demais essa passagem. Ele reconhece que ele errou, que ele pecou. Eu conheço. E o pecado está sempre diante de mim. Imagina nós quando falhamos contra alguém, e nós olhamos para aquela pessoa, fala, o remorso, assim, por que eu fui falar aquilo com aquela pessoa? Por quê? Por que eu maltratei aquela pessoa? Porque eu pequei contra o meu amigo, contra o meu irmão? Porque nós podemos observar aqui que Davi estava com a mulher, e o esposo daquela mulher foi morto por ele, através do exército de Davi. Davi então se sentiu culpado. Então toda vez que Davi olhava para Betseba, ele lembrava do que ele fez diante dos olhos de Deus. O meu pecado está sempre diante de mim. Às vezes a certeza do perdão e restauração de bênção divina não ocorre facilmente. A pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e dessas profundezas da imoralidade poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores antes de receber a certeza do perdão e a plena restauração a favor de Deus. Então nós podemos ver aqui que a experiência de Davi revela quão grande e terrível é ofender a um Deus santo depois de alguém ter sido tão ricamente abençoado por ele. Davi reconhece que não vale a pena pecar contra o nosso Deus. Ele reconhece, não vale a pena. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós pecamos contra Deus, não há presença, não há intimidade, não há comunhão. Não há comunhão. A presença de Deus em nossas vidas será apagada, será extirpada da nossa vida. Não havia comunhão mais. Aí ele fala assim no verso 7, purifica-me com isopo e ficarei puro. Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta que os judeus usavam para se purificar em Israel. Uma planta encontrada nas rochas ali em Israel. Então eles purificavam com isopo. Aí ele fala assim, olha outra vez, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Meus irmãos, olha o que o verso 8 fala. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Davi se sentia ali esmagado, sem forças para adorar. Sabe por quê? Porque ele não tinha mais alegria dentro do coração dele. Ele estava ali com um sentimento de culpa muito profundo, e não tinha mais alegria. Aí ele fala assim, ó, esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele fala assim, ó Deus, olha, meu coração neste momento, não é puro. Minhas vestes estão manchadas de sangue. A minha mente, ó Deus, não é pura. Os meus olhos não é puro. Aí ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele fala assim, ó Deus, olha, eu quero caminhar em tua presença com retidão.
da tua palavra, sem pecar contra ti. Porque o que Davi fala em Samuel, em 2 Samuel 12, 13, ele fala assim: olha, eu pequei contra ti, somente contra ti, ó Deus. E você sabe o que o profeta Natan fala? E também Deus transpassou o teu pecado. Não morrerás, Davi. Mas Davi paga um alto preço por isso. Paga um alto preço. O profeta Natan fala assim: olha, Samuel, sabe este filho, o profeta Natan fala com Davi: ó Davi, sabe este filho que você teve com Betseba? Ele não viverás. Irmãos, não adiantou choro, lágrimas escorridas no solo, na terra. Não adiantou o rosto prostrado. Não adiantou jejum. Por quê? Deus é justo, mas Ele também é justiça. A Bíblia diz que Davi jejuou 7 dias, não comeu e nem bebeu. O filho que Davi tinha com Betseba morre, fruto de um homicídio e adultério. Morre. Porque aí aquele filho não era propósito de Deus. Não era propósito de Deus. Você sabe o que Deus faz depois? Que purifica, que limpa Davi. Dá ele outro filho chamado Salomão. Um filho que fez a diferença, temente a Deus. Aí ele fala assim: olha, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim a tua presença. A maior riqueza que um ser humano pode ter não é bens materiais, não é casa, não é carro, não é emprego. Se chama a presença do Senhor Espírito Santo. Essa é a melhor riqueza. Essa presença é que vai nos levar à salvação eterna. Se chama a presença do Espírito Santo de Deus. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim a tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha o que Davi pediu a Deus. Ó Deus, olha, a alegria da salvação eu não tenho mais comigo. Mas torna-me dar a alegria dessa salvação. Torna-me dar, Senhor. Você pode pedir para Deus essa noite: dá-me a alegria da salvação. Torna-me a me dar a alegria da salvação. Aí ele fala assim: olha, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi fala assim: olha, essa experiência que eu tive, meu Deus, eu vou passar para os transgressores, e diante de ti eles se converterão.
O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação. Mas observa o seguinte a respeito da sua vida. As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Se semearmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Se semearmos na carne, da carne ceifaremos a corrupção. Mas eu quero deixar para a amada igreja algo de maravilhoso na vida de Davi. Em 51:17, que fala assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza por causa da sua iniquidade. Mas quando nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus e por sua graça e perdão, com certeza seremos aceitos por Ele. Contrito, quebrantado. Então nós podemos observar que Davi, na sua tristeza, na tua angústia, com coração contrito, coração quebrantado, sabe o que Deus faz? Perdoa, dá a ele mais uma oportunidade, mais uma chance. E hoje eu quero dizer para a amada igreja, Deus está sempre dando-nos oportunidade. Esta palavra que nós aprendemos com Davi aqui, pastor Telmo, é uma palavra de oportunidade para nossas vidas. Para que a comunhão, para que a presença do Espírito Santo seja real em nosso meio. Para que a graça venha fazer parte das nossas vidas. Quando nós apresentamos a Deus com o coração contrito e quebrantado, com certeza Ele nos perdoará. Amém? Quero convidar a Margarida para se pôr de pé. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. E eu quero estar convidando aqui o nosso pastor Telmo Martins, que estará dando continuidade ao trabalho nessa noite, em nome de Jesus.